Hoje no Rádio Opinião Entrevista vamos falar sobre esporte, lazer e tudo que diz respeito a esse universo. Para isso a gente vai conversar com a professora doutora da Universidade Federal do Maranhão, a professora Silvana Martins de Araújo. Professora Silvana, seja bem-vinda. Muito bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade. Vamos falar sobre esses assuntos, muito bem-vindos, né? E falar sobre essa pesquisa sua, Espaços e Equipamentos Esportivos de Lazer em São Luís, Maranhão, uma análise da ação do Poder Público Municipal e Estadual. Claro que teve apoio, né, da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Professora, o que essa sua pesquisa diz sobre espaços de lazer e esporte aqui? Então, Adalberto, essa pesquisa ela concorreu ao edital da FAPEMA em 2018, um pouquinho antes da pandemia. Quando o recurso saiu, nós estávamos em plena pandemia e ela foi realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagógicas em Educação Física da UFMA, que é vinculado ao nosso departamento, e esse grupo existe, inclusive, há 27 anos. A gente concorreu a esse edital e o principal objetivo da pesquisa era fazer o mapeamento dos espaços e equipamentos esportivos de lazer sobre a responsabilidade dos órgãos gestores. No caso do Estado, a Secretaria, a SEDEL, e do município, a SENDEL. O nosso objetivo era exatamente ver como é que se dava a distribuição desses espaços e equipamentos sobre a responsabilidade dos órgãos gestores. E, infelizmente, a gente constatou que há ainda uma defasagem muito grande em relação ao direito ao esporte e lazer, porque são vários elementos que compõem uma política. Nós temos desde da legislação, nós temos a parte do financiamento, que ainda é muito pequeno para o esporte, para o lazer, assim como é para a cultura. Nós temos a parte dos recursos humanos e o foco do nosso estudo foram os espaços e os equipamentos esportivos. Então, a gente fez, inclusive, um estudo inicial de geoprocessamento e nós detectamos que há uma concentração muito grande na área urbana da cidade e a periferia está descoberta. Infelizmente, só 2% dos bairros de São Luís que têm espaços e equipamentos sobre a responsabilidade da SEDEL e da SENDEL. Nós entrevistamos os usuários, nós entrevistamos 325 pessoas da comunidade e fizemos observação sistemática nesses diferentes espaços. Teve alguma discrepância entre o que é dito e o que é constatado? Teve. Sempre tem. Né? Primeiro, assim, a dificuldade da definição desses locais. Por exemplo, a SENDEL, que é a Secretaria Municipal, ela reconhece oficialmente só 3 espaços na gestão dela. No entanto, 3. No entanto, eles apontam como atividade desenvolvida 57 escolinhas de iniciação esportiva nos diferentes bairros de São Luís. Então, há uma incongruência entre os espaços que é responsabilidade da gestão municipal e as atividades desenvolvidas. O que nós constatamos é que essas atividades são desenvolvidas em espaço das comunidades, que as comunidades fazem a gestão e o que é grave, algumas vezes até cobrando taxa, que representam uma forma de privatização dos espaços, né? E isso afeta o direito da população ter acesso aos espaços para praticar o esporte e o lazer, que é uma prescrição constitucional, né? Inclusive na Constituição Estadual do Maranhão, na Lei Orgânica do município de São Luís, todas elas prescrevem o direito ao esporte e lazer. Agora, da prescrição à efetivação, há um abismo. Professora Silvana, eu queria que a senhora falasse o que é esse espaço, qual é a caracterização dele, né? Porque a gente andando pela cidade, observa em alguns locais, algumas praças, né, os equipamentos, enfim, você já falou em escola, quer dizer, é um outro ambiente que não é assim, aberto, pelo menos, né, para a prática, né, dessas atividades. Então, Adalberto, os espaços, na literatura, eles definem como os lugares específicos para ter as atividades de lazer. Só que o espaço sozinho não adianta, tem que ter a construção dos equipamentos. Então, por exemplo, as quadras, os ginásios, as pistas de atletismo, se tivesse piscina, a literatura considera como equipamentos de lazer. E os materiais são aqueles que são usados nesses equipamentos. Então, por exemplo, uma coisa que ficou fora do nosso escopo de pesquisa, porque não é responsabilidade específica dos órgãos gestores de esporte no nosso estado, foram as praças e as academias ao ar livre. Então, aquelas academias ao ar livre... Isso está fora, então, da pesquisa. Está fora da pesquisa, ficou fora do nosso escopo.
Mas a gente detectou que ampliou. Por exemplo, do período que a gente fez a pesquisa até o final da pesquisa, empiricamente a gente percebeu que houve um acréscimo de praças na cidade de São Luís e dessas academias ao ar livre. Só que elas não estão sob a responsabilidade nem da CEDEL nem da Sendel. Um outro problema sério que a gente localiza... É a comunidade, então. Sim, a comunidade usa livremente, sem orientação profissional, que às vezes isso pode gerar lesão, pode gerar atividade realizada... Uma orientação profissional. Isso, né, falta essa orientação. Mesmo a gente olhando, observando, né, que existe ali uma forma escrita, né, dentro, né, de algum daqueles espaços, algumas orientações escritas, né? Mas que não substitui, claro, um profissional que está numa observação, enfim, aquilo ali é uma coisa estática, né? Exato. Na nossa cidade, Adalberto, infelizmente, o esporte e o lazer ainda está muito distante de uma política efetiva, uma política pública efetiva. Porque no próprio Nordeste, a gente anda nas outras cidades do Nordeste e a gente vê nas orlas a presença do poder público, com programas efetivos para crianças, para idosos, para mulheres grávidas. E na nossa cidade, infelizmente, isso ainda não acontece. O equipamento a pessoa utiliza da forma que ela bem entender, né? E o equipamento fica livre e falta. Olha só. Ou não utiliza também. Ou não utiliza. É uma utilização muito deficiente, digamos assim. A gente detectou um problema sério em relação aos recursos humanos desses dois órgãos gestores. Por exemplo, a Sendel, ela não tem um corpo efetivo de profissionais, elas trabalham com serviço prestado. Quase 80% dos recursos humanos da Secretaria Municipal é de prestação de serviço, ou então não tem continuidade na gestão, na política. A CEDEL, que é o órgão gestor, nunca fez um concurso público para profissionais de educação física, de esporte e lazer. Trabalham com cargos comissionados. Tem um programa, uma Secretaria de Estado, que vive ao longo da sua existência para realizar os GEMES, Jogos Escolares Estaduais, o ano inteiro, é um contrassenso, porque aí um evento... É uma subutilização. Isso, um evento não caracteriza uma política pública efetiva. Então, mesmo que seja um evento importante, que envolva a juventude, de competição de alto rendimento, mas é um grupo pequeno do ponto de vista do direito para toda a população. Sim. Então, eu acho que o grande desafio da nossa cidade, dos órgãos gestores, é fazer, de fato, o esporte e o lazer um direito para a população. Nós ainda estamos muito aquém dessa possibilidade. Professora, em síntese, o que a sua pesquisa aponta de mais crucial, digamos assim? Então, de mais crucial é a concentração nas áreas centrais da cidade e a periferia descoberta, porque assim como a periferia, os cidadãos e cidadãs da periferia, eles que precisariam ser mais beneficiados com as políticas. Assim como nos bairros precisa ter um bom posto de saúde, uma boa escola, precisa também ter os equipamentos de lazer, até para diminuir a criminalidade, para ter mais direito desses jovens, das crianças, das pessoas terem acesso a essa política. O outro problema crucial é esse dos recursos humanos, porque não adianta ter o espaço, o equipamento construído, sem ter uma política efetiva de orientação profissional, com programas regulares, com projetos, porque só o evento... Tem um professor um professor de Pernambuco que diz que o evento, assim, o vento leva. Evento. O vento leva. Então, o vento levou não volta e mais aí também. Não fica nada. Não fica nada. Professora, a senhora vai desenvolver essa pesquisa, enfim, a gente pode ter aí nessa pesquisa soluções para esses problemas? Então, essa pesquisa ela vai ser publicada em livro. Nós concorremos a um outro edital do Instituto Federal do Maranhão, porque nosso grupo de pesquisa tem professores da UFMA e do IFMA, e aí nós concorremos a um edital e vai ser publicado um livro como resultado dessa pesquisa. E também, recentemente, nós estamos vindo do Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, o Congresso Internacional de Ciência do Esporte, que nós fizemos um recorte dessa pesquisa e nós fomos premiados pelo Prêmio de Literatura Científica desse evento, a pesquisa que fez o recorte da CEDEL. Nós ganhamos o Prêmio de Literatura Científica, inclusive a FAPEMA fez uma entrevista com a gente, está na página, e para a gente foi muito importante, porque revela que nas universidades
periféricas, digamos assim, nós também fazemos pesquisas sérias. E mais na educação física, que ainda tem um preconceito muito grande, que na educação física não se estuda, só se brinca, se pula, se pratica esporte. Então, eu acho que o resultado desse estudo... Uma interpretação totalmente equivocada. Impressionante, mas o pior é que ainda tem, no senso comum ainda tem muito isso, viu, Adalberto? E a gente, com o resultado desse estudo, foi um estudo de longa escala. Nós estudamos vários indicadores, desde a acessibilidade, o acesso, a manutenção dos equipamentos, a segurança, a distribuição desses equipamentos. Nós fizemos vários indicadores para fazer esse mapeamento. E o mais importante, que eu acho que foi ressaltado nessa pesquisa nacional, nesse prêmio que nós ganhamos, foi o método que nós utilizamos. Entre o dito no documento, aliás, o escrito no documento, o dito pelo gestor e o feito, efetivamente feito, que a gente observou os espaços e entrevistou a comunidade, a sociedade que utiliza aqueles espaços. Fica um alerta aí, né, para o poder público, tanto municipal quanto estadual, justamente estudos direcionados para uma coisa que esse aspecto, né, da nossa vida e do executivo e do legislativo, né, que está em déficit. Sim. O esporte, a gente tem muitos, inclusive, né, muitos talentos que poderiam estar despontando ainda mais se tivéssemos aí toda essa estrutura funcionando de uma maneira minimamente ideal, né? Exatamente. Inclusive, nacionalmente, Adalberto, nós temos uma política nacional de esporte. Nós temos, o Ministério do Esporte foi criado, depois ele foi extinto, agora ele foi recriado. Nós temos à frente do Ministério do Esporte um deputado maranhense, Sim. né? E que a gente precisa, então, efetivamente, garantir esse direito para toda a população brasileira e maranhense. Não adianta também você fazer só atividades pontuais, sem ter uma sistemática e sem ter um corpo técnico especializado para desenvolver essa política. Porque uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática, o que efetivamente está sendo feito para garantir esse direito no nosso país. Professora doutora do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão, Silvana Martins de Araújo, a gente espera você em outras oportunidades para continuar esse assunto extremamente necessário para a gente, para a nossa pesquisa acima de tudo e, claro, para o bem-estar da nossa população. Muito obrigado pela sua presença. De nada, muito obrigada e bom dia a vocês. E você confere outras edições em www.universidadefm.ufma.br, nos tocadores de podcasts e, claro, na Rádio Universidade, junto com a FAPEMA e UFMA, trazendo muita informação e ciência para você. Até a próxima edição.